Sejam bem-vindos ao CGCast 9, o podcast do Clube dos Generais, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e no Clube dos Generais eu sou conhecido como Winston Churchill. Caso você não tenha ouvido outros dos nossos CGCasts, o Clube dos Generais é um grupo de debate e pesquisa sobre história militar e nós adotamos as personalidades dessa mesma história militar para deixar os debates mais interessantes, mais apimentados e funciona realmente. Se você quiser encontrar o CG na web, você tem o nosso site, clubedogenerais.org. Nós estamos no Facebook também com uma fanpage, facebook.com/Clube dos Generais. E temos um Twitter, @Clube dos Generais. @Clube Generais. Hoje nós vamos falar sobre dois dos principais braços direitos de Hitler dentro do Estado-Maior alemão, Wilhelm Keitel e Alfred Jodl. Nós vamos fazer uma imersão na atuação dos dois, mas nós não vamos falar da atuação do Estado-Maior como um todo, tá? Nós vamos focar bastante nesses dois personagens que são Keitel e Jodl. Mas agora vamos apresentar a nossa mesa permanente. Primeiro ele, que é jornalista, psicanalista, surfista de enxurrada, José Antônio Mariano, nosso fuzileiro Smith. Bem-vindo, Marini. Sempre faz, senhores. Eu adorei isso aí. Surfista de enxurrada foi muito bonitinho. É bonitinho, né? Eu quero ver de onde você vai tirar as próximas piadinhas. Elas estão ficando tanto infames, mas ok. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Bem-vindo, Keitel. Que você possa dignificar o seu nome, porque vai vir chumbo grosso em cima desse seu rapaz, viu? Olha, desde já agradeço o convite de vocês. É um prazer estar nesse renomado site, esse renomado podcast, com um pessoal que entende muito do assunto. Eu sou um historiador amador, apaixonado por esse assunto, e é uma honra estar aí com vocês. O prazer é todo nosso. Aproveitando que o Smith já atropelou minha apresentação, deixa eu apresentar o nosso convidado. Ele reside em Criciúma, ele está no CG há mais ou menos um mês. O nome dele é Diego Saviato, ele no CG se apresenta como Wilhelm Keitel. E você tem um blog, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, Keitel? Bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado. Isso, eu sou dono e administrador de uma página no Facebook. É só jogar lá no Facebook Segunda Grande Guerra. Uma página que, graças a Deus, alcançou uma boa visualização. Nós temos hoje 25 mil seguidores. E com isso nós temos algumas ramificações. Canal no YouTube, conta no Instagram e o blog, né? É só procurar Segunda Grande Guerra, www.blogspot.com. Lá nós publicamos as nossas matérias mais extensas. Falamos de tudo, de todos os lados da guerra. É bem variado. Maravilha, excelente. Conosco também ele, que não confunde a grande obra do mestre Picasso com a grande pica do mestre de obras, Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mac. Senhores, muito obrigado pela delicada apresentação, bem pertinente. Sempre um prazer estar na presença dos senhores. O prazer é nosso. Mais um CGCast aí, assunto bem interessante, bem legal. Muito bom, efetivamente. Mas, Mac, aproveitando que acabei de te apresentar, qual é a curiosidade da história militar que você vai trazer para a gente hoje? A curiosidade do dia não tem absolutamente nada a ver com o assunto, que está virando uma tradição do CGCast. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe foi um homem apaixonado por mecânica e aviação. Entre os treinamentos e os serviços que ele teve como piloto de aeronaves de linha e de serviços postais, ele se arrebentou no chão em 1935, perto do Nilo, numa tentativa de quebrar um recorde de velocidade na rota Paris-Saigon. Percebam que é uma rota bem fácil de fazer, ainda mais em 1935. Após a rendição da França na Segunda Guerra, ele foi para os Estados Unidos, onde, segundo as más línguas, ele deu umas pegadas violentas na esposa de outro aviador, o Charles Lindbergh. Ironicamente, ambos viraram pilotos, pode rir no meio, tá tranquilo. Pilotos de uma das mais magníficas aeronaves de guerra, na minha opinião, o P-38 Lightning. O Foscolombe atuou no Mediterrâneo, no Teatro do Mediterrâneo, e o Lindbergh no Pacífico. Durante uma das missões de reconhecimento, o Foscolombe foi abatido próximo a Marsella, no sul da França.
A curiosidade propriamente dita é que esse piloto veio bastante ao Brasil durante seu trabalho, junto à empresa francesa de encomendas Aeropostale, entre os anos de 1925 e 1933. E ontem, com relação ao dia da gravação desse CGCast, dia 10 de dezembro de 2016, um monumento junto à antiga pista de pouso da Aeropostale foi reinaugurado após uma cuidadosa e muito bonita restauração feita com dinheiro próprio por militares da Força Aérea Brasileira. Para quem quiser conhecer, o local da antiga pista fica em Florianópolis, no bairro do Campeche, na avenida que faz referência a uma das principais obras literárias de Foscolombi, Avenida Pequeno Príncipe. No site, o link da notícia e algumas fotos do novo monumento. Aliás, do antigo monumento agora revigorado e reinaugurado. Maravilha, que nome que ele usava como escritor, Mac? Esse é o famoso Antoine Saint-Exupéry. Ele era descendente filho do Conde de Saint-Exupéry. É isso aí. Maravilha, então ele pegou a mulher do Lindenberg, é isso? Dizem as fofocas que sim. E daí a briga que terminou o caso foi justamente que o Exupéry defendia a entrada logo dos Estados Unidos na guerra e o Lindbergh e a esposa não. Eles advogavam, né, publicamente por um acordo, um pacto de não agressão com Adolfo, tal como na época o Stalin tinha feito. Se não me falha a memória, Smith, você me corrija se eu estiver errado, o Lindenberg ele tinha um pezinho no nazismo, não tinha? Não chegava a ter um pezinho no nazismo, mas toda a campanha que ele fez para que os Estados Unidos não entrassem na guerra beirava uma certa simpatia pelos nazistas. Saía um pouquinho só do isolacionismo, né? Exatamente. Era uma coisa que não era só pacifismo pelo pacifismo, sabe? Vamos deixar os europeus se virarem e vamos ficar aqui sozinhos. Ele tinha uma certa inclinação. Não era nada muito evidente, porque ele era talvez inteligente o suficiente para não ser tão evidente assim, mas como vários outros membros do governo americano, da própria sociedade americana, o pai do Kennedy, por exemplo, era ele ficou encantado pela liderança nazista. Aconteceu com muita gente, né? Se você lembrar um pouquinho, até mesmo Churchill chegou vamos dizer assim, a tecer elogios a Mussolini alguns anos antes de toda aquela situação, né? Então, mas veja, eu acho que essa é a diferença fundamental. Ele teceu elogios a Mussolini por conta da liderança carismática e fascista de Mussolini, mas eu falei isso várias vezes em outros CGCasts, quem conhecia muito bem Hitler era um sujeito chamado Churchill. Quando todo mundo batia a palma pro Hitler dançar, Churchill não fazia isso. Desde sempre ele soube o que aquele maluco doente seria capaz de fazer na Europa. Então, mesmo que Churchill tenha uma certa inclinação autoritária, e ele tinha, tanto é que ele defendia o Império Britânico com unhas e dentes, ele conseguia deixar muito de lado o que era um e o que era outro. Eu tive o prazer de fazer a leitura das Memórias da Segunda Guerra Mundial, a edição de 2 volumes da editora Nova Fronteira, e na primeira parte ele fala muito bem, até naquela relação que eles tiveram que a Inglaterra teve com Mussolini, principalmente no quesito avanços e invasões que a Itália fez no pré-Segunda Guerra Mundial, e nas relações que Mussolini teve em contraponto com também o expansionismo de Hitler. Mussolini, antes de criar essa aliança, o Pacto de Ferro com Hitler, ele era extremamente contra os avanços, principalmente na região da Áustria, né? E foi aí que Churchill prestava essa admiração a Mussolini, porque era quase como se a Inglaterra tivesse um aliado dentro da Europa, não tão somente com a França, né? E em algum lugar aí, não sei se nas memórias do próprio Churchill tem, mas em algum lugar tem o telegrama que Churchill manda para Mussolini pouco antes de Mussolini declarar guerra à Inglaterra, em que ele deixa muito claro que italianos e ingleses não precisavam entrar em guerra.
Ele deixa isso muito claro. E realmente, Churchill via Mussolini com uma cortina de contenção a Hitler, tanto é que quando Hitler toma a Áustria, ele elogia enormemente Mussolini e diz que nunca vai esquecer o que Mussolini fez por ele, que foi não intervir em apoio à Áustria, né? Até o próprio Churchill ele fala que foi uma guerra desnecessária, né? Até por questão de alianças. Muitos comungavam entre si, que depois vieram a ser inimigos de guerra, mas antes, né, no pré-guerra, eles eram realmente quase que amigos. Inclusive, o representante do governo alemão na Inglaterra era quase que amigo íntimo de Winston Churchill. Só para botar uma pimentinha no traseiro do Lindbergh, ele estava do lado do Adolfinho, lá na abertura das Olimpíadas de 36, né? A inclinação tinha um ângulo bem pronunciado, né? Mas vamos, a gente já está escapando do assunto. A gente nem começou e já estamos falando de outra coisa. É isso aí. Vamos vir aqui, vamos falar de Keitel, vamos falar de Jodl. Na apresentação escrita para o livro Estado Maior Alemão, do Barry Leach, da coleção Rennes, quem gosta de história militar ou está começando agora, procure nos sebos a coleção Rennes, porque é o que praticamente começou o nosso gosto pela história militar. Quem trouxe muito isso foi a editora Rennes, com uma coleção vasta e de livros, apesar de serem livros curtos, mas livros que traziam autores muito respeitados e que realmente explicavam muito bem o que acontecia dentro da Segunda Guerra Mundial. Então procure nos sebos aí perto da sua casa ou pelo Estante Virtual, que é um portal de sebos, os livros da coleção da Rennes, porque vale muito a pena. Mas no Estado Maior Alemão, o Barry Pitt ele diz o seguinte: muito mais amargo do que a derrota para os oficiais do Estado Maior Geral Alemão foi a descoberta de que se prestaram a instrumento de Hitler para alcançar os fins criminosos que perseguia. Seus princípios de honra e lealdade ao chefe de Estado os tornaram cúmplices de uma ação bárbara. O dilema dividiu seus membros, enfraqueceu um dos mais soberbos instrumentos militares da história e finalmente o destruiu. Então, Keitel, para a gente começar esse bate-papo, como foi que a principal peça de formação, de doutrinação, de condução, de operação da Alemanha de Hitler foi capaz de ser tão dominada por um homem que, apesar de ser carismático, era infinitamente inferior aos generais em questão de administração, tática e estratégia militares? Como é que eles foram tão absorvidos por Hitler naquele momento? Bom, um dos principais atores nessa questão da ligação entre Adolf Hitler e a Wehrmacht, o exército alemão, foi o próprio Keitel. Né? O Keitel, que era, vamos usar um termo mais atual, era o robozinho de Hitler dentro do alto comando alemão. É notório que a maioria dos generais do exército alemão era contra Hitler, né? A ponto de que o próprio Keitel era visto com maus olhos pelos demais generais por acatar tão cegamente as ordens de Hitler, né? A gente pode fazer um paralelo. Von Meissen e Rommel foram um dos generais que mais desobedeceram Hitler, né? Então é um pouco controverso essa questão dessa aceitação que o alto comando alemão tinha quanto às ordens de Hitler. Eles aceitavam mais com contragosto mesmo. Que vamos aquele amargo. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo aí. Você comentou Manstein e Rommel, eram generais mais de linha de frente, né? Eram generais que botavam a mão na massa, né? Bem diferente eram os que mais sofriam Jodl, eram os que mais sofriam com as loucuras de Hitler, né? Enquanto ele pedia para avançar, quem estava vendo os seus soldados morrerem eram esses generais, né? Então eles estavam tomando tiro, correndo risco de morte, enquanto Hitler estava lá simplesmente sentado em sua residência, tomando seu chá e fazendo as besteiradas que ele fez e que acabaram levando
a Alemanha para um rumo completamente diferente e por um estado completamente antagônico ao que a própria preparação de guerra da Alemanha se mostrou no começo, né? As besteiras, por assim dizer, que Hitler fez mudaram completamente ali por volta de 1943 o que pode se considerar a Alemanha no começo da guerra em 1939. A gente tem que lembrar também, eu acho que é um ponto muito, muito importante nessa questão da absorção desses generais do Estado-Maior alemão, é que todos os blefes que Hitler colocou na mesa contra a Inglaterra, contra a França, todos eles deram certo, né? Todos os blefes... Ou seja, nós vamos falar aqui da Áustria, nós vamos falar de Alsácia-Lorena, nós vamos falar da volta do rearmamento alemão, a gente pode falar da volta do serviço militar obrigatório, né? A própria Tchecoslováquia, o Acordo de Munique. Todos os blefes deram certo, né? Mas, Bu, estão me ouvindo? Opa, alto e claro. Sim. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Essa formação do Estado-Maior, ela antecede a Hitler. Nós estamos falando de um Estado-Maior que foi formado por Scharnhorst, por Gneisenau. Dois nomes absolutamente primordiais na formação do exército prussiano e posteriormente do exército alemão. E quando não podia ser chamado de Estado-Maior, inclusive, né? Exato. Então, logo ali após a fundação do Estado-Maior Geral Alemão se deve a Scharnhorst, logo depois das perdas das batalhas para os alemães, para os franceses, Jena, Austerlitz e outros. Agora, esses homens, eles vão avançando, eles vão cultivando essas capacitações, essa profissionalização, passam a Primeira Guerra Mundial absolutamente incólumes, ainda que Ludendorff tenha feito uma ação muito responsável em ter terminado a guerra em 1918, mas quando chega a Segunda Guerra Mundial, esse tonto, né, desse Hitler, que tinha sido apenas um estafeta nas trincheiras da França, ele consegue dominar um conjunto de profissionais que é amplamente superior a ele. Como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso, primeiro, porque esses generais, eles estavam acostumados à lei da obediência. Então, o Führer, o comandante, era o comandante, pronto e acabou. Isso aí ainda vem da época da Alemanha Imperial, né? Isso vem até dos principados alemães antes de 1870. Né? Exatamente. E que contaminou depois, só fazendo uma breve incisão aqui, contaminou depois todo o pensamento militar japonês. Se a gente lembrar que a restauração Meiji de 68, logo depois foram emissários militares alemães para o Japão. Mas se todo você o pensamento militar japonês foi forjado a partir dessa obediência direta ao líder, né? Se você pega, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quando Falkenhayn vai treinar os turcos, o exército turco era uma porcaria. O exército turco era muito ruim. Mas os oficiais alemães que o treinaram tornaram o exército turco um exército capaz de empreender alguns segmentos de batalha importantes com os ingleses. Mas esse é o Estado-Maior alemão que chega nas mãos de Hitler e que ele forma um conjunto de profissionais que ele domina de forma absurda por 12 anos. Então, não é só a obediência que esses generais tiveram e que foi cultivado ao longo do tempo. A liderança carismática de Hitler era muito grande. E tem uma coisa muito importante. Antes da guerra, é isso que o Bull falou, ele consegue uma sucessão de vitórias sem sangue. E quando ele empreende duas grandes batalhas, que é contra a Polônia e contra a França, contra a França ele derrota a França em 45 dias. Esperava-se que a França, era a França da Primeira Guerra Mundial, ficasse 6 meses, 1 ano enfrentando os alemães. Ele derrota em 45 dias. Então, cai por terra toda e qualquer ideia de que o cara não era um gênio. Ele não era. Mas naquele momento, o Estado-Maior Alemão Geral ficou absolutamente aos pés de Hitler. E realmente, logo depois, começa a servir de instrumento para as barbaridades que ele praticou em todas as partes da Europa. Bom, como você mesmo falou, os grandes avanços, os grandes acertos pré-Segunda Guerra e no começo da Segunda Guerra fizeram com que o mito, que depois o Goebbels muito se esforça para criar, de um Führer
quase que como divino, acaba se implementando desde da linha de frente até o alto comando, realmente. Né? O engraçado, Winston Churchill, voltando a citar o livro Memórias da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu traçar e ele conseguiu identificar todas as tênues, todos os tênues acontecimentos que Hitler acabou fazendo acontecer no pré-Segunda Guerra Mundial, e ele fala muito bem isso, que os avanços que o Hitler conseguiu fazer, mesmo de contragosto do alto comando, na teimosia, forçando o ela abaixo essas ordens e que deram certo, fizeram com que havia um precedente para que depois, quando Hitler, já no auge da sua loucura, cometesse os erros mais cabais e que levaram realmente a Alemanha à derrota. Né? E tem mais uma coisa importante também. Mesmo depois de iniciados os combates, quando o Estado-Maior-Geral alemão ainda influenciava a condução, porque eles vão perder essa função logo depois da invasão da Rússia, mas quando eles ainda estão conduzindo as operações, Hitler tem alguns insights táticos e estratégicos muito interessantes. A conquista de Eben-Emael, por exemplo, foi fantástica e se não foi concepção dele, foi por força de vontade dele que foi realizada. Assim como o avanço pela Floresta das Ardennes, em 1940. Então, quando ele faz isso, ele desborda toda uma série de conceitos e atitudes do Estado-Maior-Geral alemão que eles não estavam acostumados. Isso reforça aquele quê de genialidade dele que absolutamente ele não tinha. Mas ele tinha algumas visões importantes na questão tática. E isso contamina o Estado-Maior alemão. Contamina. Halder, por exemplo, que era a gente está fugindo um pouquinho, mas só fazer uma digressãozinha. Halder, que era talvez um produto mais perfeitamente acabado do oficial prussiano, se deixava envolver, e Halder era da primeira geração de conspiradores, e Halder se deixava envolver. Halder, depois que Hitler invade a União Soviética, em 2 semanas ele diz, acabou a guerra. Em 2 semanas. Porque Hitler era um gênio. E não era. Quando ele começa a interferir efetivamente, ele coloca o Estado-Maior-Geral alemão de lado e passa ele a conduzir a guerra, fazendo do Estado-Maior-Geral alemão apenas um secretariado. Focando um pouquinho mais em Keitel, ele tinha um apelido bem interessante nos bastidores, né, que era Lakeitel, né, o lacaio Keitel de Hitler, e isso era uma fonte de irritação e indignação daqueles que trabalhavam junto com ele, porque ele foi completamente submisso a Hitler, né, ele assinou ordens que não deu, ele apoiou Hitler em todas as situações. E Keitel, ele vinha, né, ele teve uma carreira no exército alemão, né, desde a Primeira Guerra, que não, né, fica até um pouco estranho essa subserviência toda. Keitel, me diga como que essa subserviência, como é que ele se indispôs tanto com tudo em favor de Hitler? Olha, eu acho que a palavra ou a frase chave quanto ao Keitel como lacaio de Hitler, fosse a vontade de agradar e a vontade de surpreender os demais generais e o próprio Hitler. Tem uma carta, agora não tenho ela em mãos, da mulher do Keitel, e ela fala da preocupação e da ansiedade que o Keitel tinha de mostrar serviço. Ele que era extremamente adepto a bons jantares e a noites longas e tranquilas de sono, passou a comer pouco e a quase não dormir, bolando, trabalhando para conseguir bolar planos, ou então acabando passando por cima da sua própria vontade para conseguir talvez agradar não só o Estado-Maior alemão, mas também o próprio Hitler. Então, talvez esse seja o divisor de águas. A vontade de um cara que era considerado por Hitler como uma pessoa com a inteligência de um porteiro. Isso é lido nas biografias tanto do Joseph Goebbels quanto do próprio Hitler. Ele considerava Keitel como tendo a inteligência de um porteiro, coisa que realmente não era, porque ele tinha apesar de ele não ser um dos grandes estrategistas, não ser um dos grandes pensadores do nacionalsocialismo
e também do exército alemão, ele não era ignorante, ele não era Exatamente. Ele era um cara surpreendente. Só que esse desejo dele de agradar, principalmente a Hitler, fez com que ele passasse por cima de princípios próprios, né, de concepções que vinham desde a Primeira Guerra e de muito antes, e acabou fazendo com que ele realmente se tornasse um lacaio, né? Ele era um organizador nato, né, o Keitel. Ele era efetivamente alguém para estar atrás de uma mesa, organizando o Estado-Maior, organizando as ações do Estado-Maior, né, Smith? Exato. Mas tem uma coisa importante na história de Keitel que explica um pouquinho essa subserviência dele. Ele era de uma aldeia chamada Ramsrod. Essa aldeia, a família tradicional dessa aldeia, a que ele pertencia, era muito, muito leal e dedicada ao Kaiser. Então, a máxima na família de Keitel, de onde Keitel vem, é fidelidade à liderança. E Hitler, quando Hitler encontra Keitel a primeira vez, ele nem lembra de Keitel. Ele vai lembrar de Keitel depois. Mas ele encontrou Keitel e Keitel ficou absolutamente embevecido pela retórica de Hitler. Ele já vinha com essa disposição. Isso é DNA. Ele vinha com a disposição de obedecer. E por conta disso, como o Keitel muito bem falou, ele era tido como ignorante. E não era. Absolutamente não era ignorante. Sim, isso ele reconheceu em Nuremberg. Ele abriu mão de várias disposições pessoais, de várias concepções pessoais, para poder não se indispor com Hitler. Ele tinha receio de Hitler. Quem assistiu aos vitupérios, às explosões de raiva de Hitler, ficava absolutamente amedrontado. Poucos conseguiam resistir. E Keitel era uma pessoa melíflua. Keitel era emocional, né? Tanto quanto Halder, ele chorava. Keitel não há registro de Keitel chorando na frente de Hitler. Há registro de Halder chorando, de Keitel não. Mas Keitel era extremamente emocional. Por várias vezes, pelo menos duas que se saiba, ele pediu encarecidamente a Hitler que o exonerasse do comando, porque ele não aguentava mais. Ele não tinha mais como suportar tudo aquilo. E Hitler sabia quem ele era, gostava que ele estivesse onde ele estivesse, porque ele endossava tudo que Hitler fazia. O Smith, então, descarta-se então alguma pretensão, vamos dizer, mais fria do Keitel de baixar a orelha em subserviência ao Adolfo para tentar uma colocação melhor após a guerra? Tentar uma posição de vantagem? Não. Ele é uma das pessoas que não conseguia imaginar uma Alemanha sem Hitler. Como Magda Goebbels, por exemplo, como vários outros oficiais. Ele não conseguia. A vida dele, desde que ele entrou para o comando da OKW, era servir a Hitler. Porque Hitler era a Alemanha. Eu sou o Estado, não é? Hitler era a Alemanha. Era isso que ele estava servindo. O que ele faz muito, muito docemente no final da guerra, quando Hitler já está morto, ele se apresenta ao almirante Dönitz, achando que talvez ele pudesse ser nomeado ministro do Exército, ministro da Guerra, qualquer coisa do tipo. E Dönitz não queria. Dönitz já tinha imaginado que Manstein ia ser. E ele não achava Manstein, mas Keitel não foi. Então, Keitel ele não tinha nenhum projeto pessoal. Nenhum projeto pessoal. As únicas vezes que ele não tinha ambições pessoais, né? Não tinha ambições pessoais nenhuma. Se a guerra tivesse saído em favor da Alemanha, ele continuaria sendo quem ele era. Absolutamente sendo quem ele era. Ele não servia para mais nenhuma outra coisa. Mas, e uma coisa interessante, todos os generais que se dispunham com Keitel não queriam o lugar dele. Todo mundo ficava muito puto da vida com ele, mas ninguém queria estar onde ele estava. Isso é verdade. E quando houve a invasão da União Soviética pela Alemanha, né, a Operação Barbarossa, o Keitel ele tentou alertar Hitler sobre o ataque aos russos, né? Especialmente porque a guerra contra a Inglaterra não tinha acabado ainda estavam durante a Batalha Aérea da Inglaterra. Ele chegou a escrever um memorando para Hitler, esse memorando se perdeu com o tempo, e Keitel em determinado momento soube que a guerra contra a Rússia era extermínio, e ainda assim não se opôs a esse tipo de guerra, né? Inclusive tendo assinado as ordens dos comissários, e a Noite Nevoeiro, e que inclusive foram duas ordens que colocaram ele na forca muitos anos depois, né? E por que Keitel de repente não se exonerou em 41 quando ele viu que esses atos todos criminosos pouco tinham a ver com a guerra?
Olha, eu vou dizer uma coisa. De todas as vezes que o Keitel cogitou a desistência, um dos pontos chaves para fazer com que Keitel desistisse foi a mulher. Aí nós temos que pensar o quanto ela conseguia exercer de base psicológica para Keitel a ponto de que ele não desistisse, né? Aí é um dos pontos a se pensar. Talvez a história não aborde o papel que ela teve quanto ao serviço que ele prestou para a Alemanha. Mas nas minhas leituras de alguns meses atrás e agora, para esse podcast eu tive que me reciclar um pouco também, eu fiquei matutando a influência que a esposa de Keitel teve quanto ao estado psicológico dele. Até como foi dito anteriormente, ele chegou muitas vezes a estar com um estado emocional muito abalado, com todas as decisões que vinham de cima, ele tendo que assinar e repassar para os seus subordinados. Talvez a presença da mulher dele foi fundamental para que ele segurasse a barra e mantivesse a sua função junto ao exército, né? E aí eu vou aqui exercer a minha verve de psicanalista. O nosso amigo Keitel, ele perde a mãe quando ele tem 5 anos. Ele não teve mãe, né? Ele cresce sem essa presença. Quando ele encontra a Lisa, que é a mulher dele, ele é muito mais... Ele era muito quadradinho, né? A função dele, o que Keitel imaginava? Que ele ia ficar na fazenda da família, ia conduzir a fazenda da família, mesmo depois que ele servisse o exército, logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele voltaria para a fazenda. Quando ele foi chamado para assumir a OKW, ele pensou em não ser para poder ir para a fazenda, e aí é que a Lisa entra, porque ela sabia que era importante para ele. Mas a Lisa, ela cumpre esse papel de mãe dele. Ela era muito mais aberta que ele, ela era muito mais literal, muito mais liberal do que ele. Ela cultivava música, ela cultivava ciência, ela gostava de coisas que ele absolutamente não gostava. Não se sabe, por exemplo, se Keitel leu qualquer outra coisa na vida dele que não fosse história militar. Então, ela era um contraponto importante. E no começo, quando eles se encontram, tanto ela quanto ele não gostam dos nazistas. Eles não gostam do que eles veem. Mas quando ele conhece Hitler, ele começa a servir Hitler, embora com alguma reticência por parte dela, ela realmente o mantém nessa questão. Ela mantém ele próximo do cargo. E tanto é assim que quando ele é preso em Nuremberg, ela é uma das pessoas que vai tentar defendê-lo. E ela acusa, inclusive, o tribunal de usar documentos a que a defesa não teve acesso. Então, ela teve realmente uma influência muito grande na vida dele. E ele, deve-se concluir, era profundamente influenciável. Só para gente, só para gente colocar o pessoal dentro da mesma página, Smith, você pode falar um pouquinho da Ordem dos Comissários e Noite Nevoeiro? A Ordem dos Comissários foi baixada logo depois, antes até do início da Barbarossa, e que era muito clara. Qualquer comissário político pego entre as tropas russas era imediatamente fuzilado, não deveria ser feito prisioneiro. Então, o que Hitler imaginava era a extinção da classe política do exército e, obviamente, de todo o exército. A Noite Nevoeiro era qualquer pessoa que pudesse significar algum movimento de oposição aos nazistas, fosse na União Soviética, fosse nos países ocupados, sumia, desaparecia. Eles também prendiam e matavam. Então, e Keitel também. E Keitel assinou essas ordens, sabia do que se tratava, e foi incapaz de se indispor com Hitler em relação a elas. Parece que a subserviência passou, inclusive, por cima da honra de soldado, né? Exatamente. Até porque talvez a consciência de que não fosse adiantar, bater o pé e... É por isso que... Se mostrou bem possível, né? Bem plausível. Todos os que bateram de frente com ele levavam de volta, botava a cola debaixo das pernas e seguia, né, bola para frente. Então, veja, mas aí talvez, a gente aqui das nossas confortáveis poltronas não temos como avaliar, mas talvez faltasse a ele um pouquinho mais de pulso, porque o que ele imaginou quando pedia exoneração era ir para a linha de frente. O Keitel ele era oficial de artilharia, ele queria ir para a linha de frente. Ele sabia depois de em 42 mais ou menos, que a guerra já estava perdida, mas mesmo assim ele queria continuar servindo a Alemanha, mas não mais sob os pés de Hitler, mas ele não tinha força, e não era só ele. Na frente de Hitler, muitos, a maioria inclusive, tremia.
era impressionante. Era contradizer Hitler era muito, muito, muito difícil. Vocês falaram de Manstein e de Rommel. Manstein também. Manstein sabia de Noite no Nevoeiro, sabia da ordem dos comissários. Aliás, Manstein assinou ordens para que os comandos da SS matassem, com o apoio do exército, várias comunidades judias. E Rommel tomou um cala-boca federal na Normandia, quando protestou sobre o massacre de Ohradolfsglen. Hitler mandou ele calar a boca, porque quem cuidava de política era ele, não Rommel. Então, mesmo os generais que ele gostava, eram generais que tinham grandes dificuldades em falar com ele. Talvez Model fosse o único que realmente conseguia falar de igual para igual. Mas isso quando comandava o nono exército, porque depois que deixou de comandar exército, começou a comandar grupos de exército, começou a ficar difícil para ele também. Uma coisa que desculpa fugir um pouco no caso dessas duas figuras importantes, mas eu lendo a biografia do Joseph Goebbels, dá para sentir, e o escritor, o Peter Logerin, consegue transparecer isso muito bem, o quão imponente Hitler conseguia ser quando falava. Né? A fala dele, ao mesmo tempo doce, dava aquela cutucada nos alemães, chamando para a guerra, chamando os alemães para os ideais nacionalsocialistas. E, claro, nós aqui não podemos expressar isso, não podemos visualizar isso, mas creio que o poder de convencimento de Hitler, e isso também é plausível pela história, né, pelo quanto Hitler conseguiu chamar para si o povo alemão, o exército alemão, líderes prussianos e alemães. Ele tinha um poder de fala muito forte, e sempre que nós formos pautar até em cima também daquilo que foi perguntado nos tribunais de Nuremberg, o porquê não contradizer, até teve esse caso aí daquele senhor que trabalhou em Auschwitz, e agora abriu-se um precedente, todo aquele que trabalhou a favor do Holocausto e não contradisse as ordens, vai ser julgado, vai ser processado. O que eu acho muito certo. É certo no ponto jurídico, no ponto do massacre humano. Só que eu fico pensando na situação deles, né? De vir ordens de cima de um cara que era realmente carismático, de um povo que estava emocionalmente abalado, um povo que estava completamente desestruturado. Então, você tem razão. Guerra, né? Você tem razão, mas fugindo mesmo um pouquinho do Boot, depois traz a gente de volta, tanto era possível se indispor com Hitler, apesar de ser quem ele era, que Hitler teve várias tentativas de assassinato, e o próprio complô de 20 de julho mostra que havia pessoas capazes de enfrentá-lo. Então, eu falo Jod, mas é Yod, né? Eu acho que é Yodo. Bom, não importa. Tanto ele quanto Keitel tinham opções. Eram opções muito ruins, eram opções muito difíceis, sacrificantes para eles e para a família, mas outros oficiais mostraram que era possível. Oficiais talvez um pouco mais desapegados, né? Talvez da própria questão família, ou a própria questão né? Não ter o que perder. Né? Eu acho que fica mais na questão da proximidade mesmo. Você viver todo dia com Hitler devia ser muito difícil. Muito difícil. Né? Stauffenberg foi frequentar o bunker de Hitler em 43, 44. Oster, Stiepnagel, Witzleben e outros não frequentavam. A proximidade com Hitler era muito complicada, mas mesmo assim, o Jodl, ele enfrentou Hitler uma ou duas vezes. Keitel nunca. Sabe como é que Keitel imaginava vencer Hitler? Se suicidando. Ele apresentou a exoneração dele em setembro de 41 e sacou a pistola para se matar. Quem impediu foi Jodl, dizendo para ele: um soldado precisa permanecer no seu posto. A gente pode concluir basicamente que Keitel, isso acho que é inegável, que ele era um profissional de extrema competência, dentro das atribuições que ele tinha no Estado-Maior. A gente lê um pouquinho sobre ele e a gente vê isso, né? Você vê que o Estado-Maior buscava uma pessoa
com as capacidades organizacionais que ele tinha, de projetos, de tudo, mas era talvez o mais subserviente dos generais de Hitler. Né? Sem dúvida. Possivelmente era mesmo. Aí voltamos à questão, a proximidade, né? Manstein, ele sai de Leningrado, ele sai da área de Stalingrado, vai para o bunker de Hitler, conversa com Hitler e vai embora. O Derian faz a mesma coisa, fica puto com Hitler e vai embora. Rommel fica chateado com Hitler porque Hitler não manda tanques para Tobruk e vai embora. Agora, os outros não. Esses dois, sobretudo esses dois, ficam. Essa energia emanada por esse rapazinho de bigode devia ser uma coisa absolutamente horrorosa. Ao mesmo tempo que aproximava, que fazia ficar perto, que embevecia, né? Devia ser uma coisa terrível, devia ser muito difícil mesmo. Falando agora um pouquinho sobre Jodl, ele só veio a conhecer Hitler em setembro de 1939, né? Já com a invasão à Polônia acontecendo, e segundo o historiador Walter Görlitz, Hitler gostou na hora de Jodl, né? Foi meio que love at first sight. E Kaito, como é que eram essas relações pessoais e profissionais do Jodl com o bigodinho doido? Bom, talvez aquilo que chamou a atenção de Hitler quanto ao gostar do Jodl foi que o Jodl tinha a aparência mais ariana, não se vestia, não se portava como os líderes prussianos, aqueles monóculos, coisa que talvez vocês podem dizer melhor do que eu, mas Hitler sentia um pouco ameaçado ou desafiado pela presença de lideranças com aparência um pouco mais prussiana. E já não conseguia se contrapor tanto, talvez por medo desde a época em que ele era um simples cabo. Isso vem mais do passado. E Jodl, ele já era um pouco mais, realmente, da fisionomia mais ariana, alemão mesmo, e não tão prussiano. Talvez isso fez com que Hitler visse ali o general ideal da fisionomia, tanto da ideologia da fisionomia ariana, quanto também dos ideais que Hitler tinha para a Alemanha no futuro. Talvez dali ele visse o espelho da sua própria ideologia. Sim, era isso. Mas capacidade por capacidade, talvez Jodl tivesse tanto quanto Keitel ou mais. Né? Ele era bávaro. E essa compleição física dele, além de ser atrativa, ele transmitia grande responsabilidade. Ao contrário de Keitel, que Hitler encontra e depois esquece, e só vai lembrar depois, por Jodl ele realmente se apaixonou, entre aspas. Ele guardou a fisionomia de Jodl, e ele foi um dos responsáveis por chamar Jodl para o Estado-Maior. Tanto é assim, e Jodl estava realmente um pouquinho à frente nesse quesito de responsabilidade e competência, que muito antes dele chegar ao Estado-Maior, o general Adam, que foi chefe de seção em algum lugar no comando do exército alemão, dizia que Jodl era um homem de visão, ele olhava para o futuro. E você pega as atuações dele, inclusive no enfrentamento com Hitler, enfrentamento mesmo, ele tinha uma capacidade de julgar as coisas um pouquinho mais eficiente do que Keitel. Ele se importava muito com Hitler, ele sofria muito na mão de Hitler, mas ele tinha mais aço, ele tinha mais tutano do que Keitel para aguentar as investidas do ditador. O Jodl enfrentava um pouco mais Hitler, né? Ele tinha um pouco mais de coragem, talvez, e mesmo assim ele acabou não sendo exonerado, né? Quando teve a demissão do Halder em 42. Exato. E depois de uma discussão terrível com Hitler em setembro de 42, que Hitler simplesmente esbravejou com ele, falou um monte com ele, ele devolveu na mesma medida, ele não só devolveu na mesma medida para Hitler, como ele disse para Hitler que ele não podia assinar ordens com as quais ele não concordava. Virou as costas, bateu a porta e saiu. E esperou o tumulto. Né? Ele falou, morri. Hitler esbravejou, ficou puto, falou um monte, mas ficou profundamente admirado porque logo depois ele continuava fazendo as mesmas coisas que ele fazia, tanto que Hitler o promove em janeiro de 44 a coronel-general. Então, alguém que enfrentasse Hitler e sobrevivesse tinha grandes chances de continuar sobrevivendo, de continuar adiante. Isso não aconteceu só com ele, né? Outros tantos generais
vieram a desafiar Hitler, e com exceção do Rommel, isso por aquele possível envolvimento com ou aquele atentado contra Hitler, se não fosse esse episódio, o nome dele não tivesse naquela suspeita lista, Rommel também, apesar de todas as suas investidas contra as ordens de Hitler, também teria sobrevivido, se não fosse esse episódio. E o fato também do Jodl ter sobrevivido talvez foi como aquilo que a gente já falou também, dessa paixão à primeira vista que Hitler teve por ele, talvez pela sua fisionomia e pelo seu ímpeto como militar, né? O Jodl ele também teve um papel na preparação dos planos da Barbarossa, né? E que papel foi esse especificamente? Ele teve essa mesma reação que o Keitel de falar, olha, isso vai dar merda? Teve. Aliás, boa parte do Estado-Maior teve. Boa parte do Estado-Maior teve. Imagina você invadir a União Soviética como ela era. Não era só questão de força da União Soviética que havia tomado uma tunda da Finlândia e Hitler achava que dava para acabar com os soviéticos em 1 ou 2 semanas. A extensão do país era muito grande. Keitel havia estado na União Soviética quando os dois eram amiguinhos e ele viu os exercícios de tropas blindadas dos russos. Obviamente assistiu só o que os russos queriam. Jodl não foi, mas ele se mantinha muito bem informado. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia quem era a União Soviética. É claro que tanto quanto a maioria dos outros oficiais generais, ele ficou absolutamente estupidificado quando as 3 pinças alemãs invadem e cortam o exército russo que nem espada em manteiga rançosa, né? Faz um estrago geral. Acabou a guerra também. Todo mundo ia na onda do Halder. Mas depois as resistências começam a aparecer e ele sabia disso. Agora, tanto quanto o Keitel, ele assinou também a ordem dos comissários, ele assinou a ordem do comando, ele sabia o que estava acontecendo na retaguarda das tropas alemãs na União Soviética, e ele foi responsável direto, Jodl foi responsável direto por emissão de ordens para prender e transportar cidadãos e judeus dinamarqueses. Uma das raras vezes em que judeus dinamarqueses foram retirados da Dinamarca e mandados para campos de concentração foi com a assinatura de Jodl, porque o rei Cristiano ele protegeu os judeus. E falando um pouquinho com relação ao atentado de 20 de julho de 44, a gente consegue traçar um paralelo muito interessante das ações do Stauffenberg e das ações do Keitel pós-explosão, né? Ocorreu a explosão dentro do chateauzinho onde estava o Hitler. A explosão, todo mundo sabe, não matou Hitler. O Stauffenberg imediatamente pega o carro e pega o avião para vir para Berlim e poder efetivamente colocar o golpe de Estado em ação. E Keitel faz exatamente o movimento oposto, né? Ele fica ao lado de Hitler e começa ele a fazer ligações para garantir que o golpe de Estado não acontecesse, né? E foi o papel que ele também desempenhou posteriormente ao suicídio de Hitler, que foi apacentar todos os soldados, os seus subordinados, tomar controle. E aí me surpreende o fato daquele que era tão afável e tão suscetível a receber ordens, tomar controle da situação, organizar tudo e posteriormente assinar o armistício, né? Ele tinha talvez esses vislumbres daquilo que ele realmente era como general, como comandante, de organizar a situação nos momentos críticos, né? Sim, até porque tanto num caso quanto no outro, ele foi, gostemos ou não, ele foi absolutamente coerente com o papel que ele se prezou a fazer no comando. Sem dúvida. É isso mesmo, Mark. É isso mesmo. Foi mesmo. Ele não havia uma pessoa como Keitel, não havia em hipótese alguma, tanto é que ele nunca foi sondado, nunca chegaram nem perto dele para imaginar que ele pudesse ter a ideia de, quem sabe, um dia apoiar alguma coisa contra Hitler. Ele nunca faria isso. Na Primeira Guerra Mundial, ele era um crítico da conduta da guerra pelo Kaiser, mas ele nunca se manifestou publicamente, ele nunca foi contra o Kaiser, ele nunca criticou uma ordem emitida pelo Kaiser, nunca. Por que ele faria isso com Hitler, que era um outro Kaiser, né? Só que bastante piorado em termos morais? Não faria. E quando acontece o plot, quando acontece o complô, ele faz exatamente isso que o Bo falou. Ele começa a disparar telefonema e faz a parte dele. E tanto, eu não sei, mas ele
ele compôs aquele tribunal de exceção, aquele tribunal horroroso, que condenou, e antes de condenar, humilhou os oficiais que participaram do complô. Ele era uma das testemunhas de acusação. E isso a gente comentou, Keitel ter sido extremamente subserviente e não era um personagem que enfrentava Hitler, mas apesar de Jodl ter enfrentado um pouco mais, também foi extremamente subserviente, né? Aceitou também tudo que veio de cima. Foi. É o que a gente falou agora há pouco. Essa proximidade com Hitler fazia com que esses generais e vários outros perdessem parte da sua personalidade. O que acontecia da diferença entre os dois é que Jodl era um pouquinho mais forte. Ele tinha uma personalidade um pouquinho mais evidente do que Keitel. O Keitel era extremamente suscetível, como falou o Keitel. Ele era emocional, ele era doce. Né? E uma pessoa como essa, diante de um monstro como aquele, vai ser engolida, e ele foi. Existe uma passagem, que eu não vou lembrar agora as pessoas envolvidas, mas assim, um general falando com Hitler a respeito de um problema na frente de combate, Keitel está distante, e de lá de onde ele está distante, ele grita, concordo com o Sr. Führer. Ele nem sabia do que se estava falando. A ideia que se tem é que, por conta disso, ele era um completo idiota. Não era, mas a personalidade dele, a forma como ele se desenvolveu, foi criado, a forma como ele fez a carreira no exército e chegou junto a Hitler, fez com que ele fosse a pessoa que ele era. Mas, detalhe, quando Hitler morre e ele vai para o tribunal, ele assume todas as burradas, todas as cagadas que ele fez. Ou boa parte delas, se não todas. Ele tentou assumir a culpa para ele de tudo aquilo que foi feito, tentando livrar os seus subordinados do destino que ele já estava predestinado, né? E isso foi nobre, né? Não, a culpa foi minha, fui eu que fiz a cagada, fui eu que obedeci aquele maluco, então tira isso das costas desses caras aí que só estavam seguindo ordens minhas e vinham de Hitler. Então, se for para matar, se for para executar, execute a mim, não execute meus subordinados. Aí entra o papel dele como general, o cara que assume aquilo que é feito para tentar poupar aqueles que supostamente são mais fracos no quesito poder. Você vê que coisa interessante, né? A hora que ele se livra da influência maléfica de Hitler, ele aparece, ele surge, né? Isso aconteceu muito, né? Eles tinham momentos de vislumbre, né? Sim, mas que não podia ser exercida quando aquele maluco estava no poder. Mas percebe? A hora que Hitler some, a hora que Hitler sai do cenário, ele se livra daquele peso todo, que aliás foi o que aconteceu no bunker, quando o Hitler morre, todo mundo entra, quase que numa orgia. Ele se livra daquele peso todo e ele exerce, ele chega muito próximo da pessoa que ele é e talvez das competências que ele tinha. É muito interessante isso. Uma coisa parecida aconteceu com Goering. Goering, quando foi preso, estava gordo, morfinômano e tudo mais. E não conseguia falar lé com cré. Quando ele é preso e não cortam o suprimento de morfina do menino, ele tem que se recuperar, passa pela abstinência. Ele deu muito trabalho em Nuremberg. Goering, que todo mundo sabia que era o segundo homem, deu muito trabalho. Keitel se livra dessa ameaça, dessa figura sombria que é Hitler, e volta a ser uma pessoa. A gente pode falar que o Keitel era o Fagundes do Hitler, Smith? Fagundes? Que Fagundes? Você não lembra do Fagundes? Era um personagem do Laerte. Fagundes, o puxa-saco. Se vocês não conhecem... Agora eu lembro. Não, eu lembro. Você lembrou? Não, mas se o ouvinte não conhece Fagundes, o puxa-saco, é um personagem do Laerte, do cartunista Laerte. Procurem na internet porque é engraçadíssimo e você vai entender a ligação que eu estou fazendo do Fagundes e o chefinho dele, e o Keitel e o Hitler também. Sensacional. É quase. E tem até a questão do bigodinho também, a questão de aparência é muito próximo. Também. O Fagundes era um puxa-saco rematado, né? Que acreditava no... Ele fazia o puxa-saquismo como uma atividade quase esportiva. Era quase um hobby. Keitel não. Nem Keitel sabia que ele puxava o saco de Hitler. Ele não sabia disso. Era muito natural, né? De obedecer aquele espírito militar de obedecer às ordens superiores já estava tão impregnado nele que ele muitas vezes já tocava no automático e ele ia, né? Mas exatamente. Isso aconteceu muito depois de 42, 43, quando ele já estava o quê? Ele já estava há 4, 5 anos com Hitler.
Então, depois disto, quando você percebe que não dá, e ele começa a prevenir, inclusive, alguns generais, olha, não fala isso com ele, não entra nesse assunto, o Guderian fica puto da vida porque quer mais tanques e não consegue, e o próprio Keitel barra, ele já conhece o cara, né? Já conhece. Então, o que ele faz? Ele abdica de si para servir ao outro. Mas na concepção dele, o outro não era Hitler, o outro era a Alemanha. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Falando... eu... Desculpa te interromper, a gente precisava falar um pouquinho do fim dos dois. A gente está começando a ficar sem tempo. Eu falei que essa aqui ia ser longa, né? Tanto Keitel quanto Jodl, ambos tiveram o mesmo fim, ambos foram condenados à morte e ambos foram enforcados. Mas existe uma diferença muito grande entre os dois no pós-guerra. Porque no pós-guerra, tribunais na Alemanha acabaram inocentando Jodl das acusações, né? Que eram as mesmas acusações que tinha o Keitel, acusações de guerra agressiva, acusações de crime contra a humanidade, acusações de crimes de guerra, e Jodl acabou, depois, em 53, absolvido praticamente, né? Então, ele não chegou a ser absolvido. E ele não foi absolvido, ele não foi reerguido de todas as acusações. Ele foi de algumas. Por exemplo, guerra contra a paz, guerra contra a paz, guerra contra as leis internacionais. Isso o Tribunal da Alemanha Ocidental contestou. Porque planos de guerra, a gente falou disso várias vezes no CG. Se você reúne 2 generais, eles vão fazer o quê? Eles vão falar de guerra. Eles vão planejar guerras. Isso não quer dizer que eles vão executar, mas eles vão planejar. E o Tribunal de Desnazificação da Alemanha Ocidental tentou enquadrar Jodl nesse quesito e tirar dele essas responsabilidades. Mas os americanos não deixaram. Eles forçaram e Jodl continuou com o libelo acusatório das 4 acusações que o levaram à forca. Aí que gera controvérsia, né? Houve movimentos muito fortes e também até pela revogação da sentença também do próprio Keitel. Só que aí, como não foi tão forte quanto a do Jodl, prevaleceu a do Jodl, não a do Keitel. O Keitel não conseguiu tocar para frente esse processo. O que teve mais destaque foi do... Mas o Jodl chegou realmente a ser inocentado de algumas acusações? Olha, segundo fontes, ele só não teve a sentença revogada quanto a crimes contra a paz. Mas o restante, ele até teve talvez, se não foi uma revogação, foi uma amenização daquilo que foi tido como sentença. Até porque o julgamento que foi feito sobre Jodl foi considerado um pouco injusto no quesito julgamento em si, na própria prática do julgamento. Eles usaram provas também um pouco controversas, e isso foi depois averiguado por historiadores e por esse pessoal desse movimento de 1950 a 1953, que acabou levando a essa tentativa de revogação dessa sentença. Né? Foi na hora, aí não sei o que levou eles a terem essa percepção quanto à legitimidade dessa parte desse julgamento, porque se for olhar pela legitimidade do julgamento, e um tribunal de exceção é muito controverso, né? Tu não tem parâmetro, tu não tem precedente para te criar um processo justo. Tu simplesmente está pegando o pessoal inimigo, aquele pessoal que era do alto comando, e simplesmente executando quase que sumariamente. Só não pode se dizer sumariamente porque passou por esse tribunal de exceção. Né? A gente ainda vai fazer um CGCast só sobre Nuremberg, porque realmente tem muita coisa a ser debatida. Aí é um CGCast de 2 horas, porque é muita coisa. Olha, para mais, viu? Para mais. CGCast parte 1, 2, 3 até 10. É verdade. Por aí. A gente pode acabar concluindo que assim como Keitel, Jodl foi subserviente e assinou embaixo em tudo que o Führer queria, né? Eram 2 figuras muito próximas e 2 figuras muito dominadas pela personalidade do Führer. Exatamente. Embora Hitler tenha tido um pouquinho mais de trabalho com Jodl e muito menos com Keitel, ele conseguiu dominar a personalidade dele,
e montou realmente esses 2 secretários de forma a atenderem-no em tudo que ele imaginava, em tudo que ele queria. Quando ele demite o Halder, que era uma pessoa que se indispunha frequentemente com ele, dentro da concepção que ele tinha de pessoas que o circundavam, ele coloca um general absolutamente inexpressivo, que é o Kurt Zeitzler, que, para desgosto dele, também começou a enfrentá-lo e ele logo substituiu. Mas ele se cercava de pessoas, justamente pela insegurança, que foi isso que o Keitel falou, ele se cercava de pessoas que não poderiam contraditá-lo. E se nós formos olhar desculpa interromper, mas se nós formos olhar o staff que cercava Hitler, eram de simplesmente lacaios, né? Goebbels, o próprio Keitel, Goering, então o Himmler, são pessoas que simplesmente seguiam ordem sem muito questionar aquilo que estava sendo dito, né? Então talvez o próprio ego, aí voltando já também para o ego de Hitler, o fato de ter pessoas supervenientes ao seu redor facilitava muito o seu processo de implementação do seu ideal completamente deturpado, né? E os dois tiveram também seu momento francês, né? Ambos assinaram as rendições alemãs, uma em Reims e a outra em Berlim. Então eles tiveram também o seu momento, né, de... Isso é uma maldade sem tamanho. Não, o seu momento francês. É um preconceito, né? Imagina, que isso. Rendições caro ouvinte, que estão disponíveis na íntegra, traduzidas no site do Clube dos Generais, na seção Projeto do Atena. Projeto Atena. Tá lá, Isso tanto aí. a de Reims quanto a de Berlim. Maravilha, olha, foi excelente a discussão e a gente tem assunto aqui para mais umas 2 horas, mas a gente está sem tempo. Mac, sugestões de livros, eu sei que tem bastante coisa hoje, hein? A gente vai dar uma enxugadinha, mas vai ter mais coisa no site. Para o ouvinte que está pegando pelo site, já só olhar ali embaixo, já tem todas as indicações. As principais. Um livro excelente da Zahar, Os Generais de Hitler. Parece que está esgotado, mas se procurar bem, ainda acha para comprar em livrarias. É um livro do ano de 1920. A livraria do Exército tem bastante. Tem, aí, se eu não me engano, pelo menos uns 10 exemplares à disposição. A livraria do Exército, até a qual eu consegui comprar do outro lado da colina do Lidl-Hart, eles têm muitos exemplares, livros do Guderian, por exemplo, e de outros generais da Alemanha, da própria editora do Exército, da Biblioteca do Exército, tem vários exemplares. Pode ir lá conferir, o site é seguro, preços bons, realmente, e um material excelente. Exatamente. Esse dos generais de Hitler são 683 páginas, organizados por Corrèle Barnet. Que eu posso falar desse livro que talvez seja o melhor livro em português sobre as atitudes de cerca de 20 generais alemães da Segunda Guerra. O ouvinte vai encontrar textos muito bons sobre tanto o caminho para as vitórias alemãs na primeira fase da guerra, mas também como esses generais se tornaram tão incapazes frente às decisões equivocadas do Adolfinho. Um segundo livro, chamado Guerreiros de Hitler, também da Zahar. Ele é de 2009, mais curtinho, 387 páginas, do Guido Knopp. Ele foca na atitude especificamente de 6 líderes do exército alemão, sendo eles o Rommel, Paulus, Manstein, Udet, o Canaris e o Keitel. Ele é um livro bem escrito, a narrativa dele é rápida, é boa, de alguém que sabe escrever bem e que teve acesso a alguns arquivos que foram liberados só após a virada do século. Então, vale a pena dar uma olhadinha, né, nessas 2 publicações da Zahar. O terceiro livro, já comentado pelo Keitel agora, O Outro Lado da Colina. A edição original, se eu não me engano, é de 48 em inglês, mas em português, a que eu tenho aqui na minha mesa agora, ela é de 1980. 391 páginas, do Basil Lidl-Hart. Isso é um clássico, é um dos livros da categoria daqueles preciso ter em casa. Eu acho que foi um dos primeiros, né, mais completos sobre o generalato alemão, né? Sim, porque ele foi particularmente entrevistar os generais alemães logo após ali a guerra. Então é um livro que ele é bem focado na estratégia, em questões estratégicas, né? Então recursos disponíveis tanto de um lado quanto
o que se pode fazer para antecipar o planejamento estratégico do inimigo também. E é interessante se você ler... Ratificando a informação, é de 1948, com uma republicação em 1951. Perfeitamente. E é interessante se o ouvinte se interessar pelo outro lado da colina ou pelos generais de Hitler, é interessante que se leiam os dois, porque os generais de Hitler ele é bem mais crítico às ações dos generais alemães, enquanto que no outro lado da colina o Leidelhart ele é bastante, ele quase que dá um beijo na boca de cada general que ele está entrevistando. Ele é bem pró generalato alemão. Então são duas visões diferentes. Por ele ser oficial também. Sim, são duas visões diferentes que se complementam, tá? Para formar a sua opinião sobre os generais alemães, não leia só uma delas, né? Leia o outro lado da colina, leia os generais de Hitler, e se você encontrar, com certeza você acha algumas biografias, alguns outros livros, mas leia sempre os dois, porque os dois têm visões bastante distintas dessas figuras da Segunda Guerra Mundial. Dica de Winston Churchill, anotem, pessoal, anotem. Anotem. O que mais, Mac? E é isso. E no site a gente vai colocar mais algumas outras coisinhas aí que vale a pena dar uma olhada também, tá? Como o Memórias da Segunda Guerra Mundial, do Churchill, a biografia do Goebbels, do Peter Longerich, que o Kaito falou também algumas vezes durante o nosso podcast. Eu vou colocar as indicações ali embaixo para quem quiser dar uma olhada aí atrás. São livros excelentes. O Memórias é um desses que tem que ter, né? É um desses Classicão livros também, que tem exatamente. que ter para você entender melhor a Segunda Guerra Mundial. Obviamente foi escrito pelo próprio Churchill. Obviamente tem as impressões dele. É excelente, né? Incrível, é uma capa lindíssima. Além de ter um conteúdo excelente, é aquele livro que qualquer colecionador ou rato de prateleira de livro vai gostar de ter na sua estante. Desculpa, eu perdi um pouquinho. De que livro vocês estão falando agora? Memórias. Winston Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Olha, se Churchill escrevesse se Churchill escrevesse sobre aves selvagens, você deveria ler, porque ele não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura à toa. O domínio que ele tem da língua inglesa, e isso nós temos que louvar os tradutores de Churchill para o português, é impressionante. Ele é fabuloso, fabuloso. Ler Churchill, independente do que ele escreva, é sempre muito, muito, muito bom. E engrandece o conhecimento, como você falou, independentemente do assunto. Provavelmente ele vai ter alguma anotação sobre uísque e charuto. Foi uma das coisas que ele mais fez por toda a sua vida. Inclusive pintura também, que era outro passatempo que ele tinha. O cara tinha transtorno de ansiedade, isso aqui é o quê? Ou ele pintava ou ele construía muro. Ou ele derrotava Hitler. Também. Ele deve ter feito as três coisas. Ao mesmo tempo. Maravilha. Smith, por favor, muito obrigado pela sua presença novamente e as suas considerações finais. Esses livros que o nosso amigo Mac passou, aliás, Comandante Sr. Espirrar Saúde, são muito bons. Tá? São muito bons. Procure também o Estado-Maior Alemão, da editora Rennes, ainda tem alguns exemplares por aí, escrito por Barry Leach, é um livro realmente excelente, também muito bom, fala todo o encaminhamento da guerra, fala da construção do Estado-Maior, é muito interessante. Essa foi uma discussão muito legal, gostei muito. Kaito, parabéns, muito bom ter você aqui com a gente, e você dignificou o seu nick. Olha, eu agradeço mais uma vez o convite. Peço desculpa que eu estou um pouco enferrujado para a questão fala. Faz bastante tempo que eu não discuto verbalmente a questão da Segunda Guerra. Estou mais acostumado com a escrita, então peço desde já desculpas pelo ser um pouco mais travado com a questão fala. Agradeço novamente o podcast que realmente ficou incrível, muito conhecimento foi dito aqui, muita coisa para se anotar realmente. Mais uma vez, muito obrigado. Só tenho que agradecer. Kaito, o prazer é nosso. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza, será convidado para outros temas aí do nosso SejaCast. Mac, chefinho, se espirrar saúde, suas considerações finais. Vocês são foda, né? Gente, delicinha, gostosinho.
cremoso o SejaCast de hoje. Muito bom mesmo. Obrigado a vocês e ao ouvinte, que é sempre um prazer fazer toda essa discussão, a preparação do SejaCast, pensando em quem vai ouvir depois. Muito bom, muito obrigado. Maravilha. Bom, a gente chega no final de mais um SejaCast, foi mais uma vez fantástico, mais uma vez a gente acaba saindo daqui sabendo muito mais do que sabia antes. Eu espero que você, ouvinte, goste. Mais uma vez, temos nossa página na internet, clubedogenerais.org. Facebook, nós temos a fanpage, facebook.com/Clube dos Generais. Nós somos um grupo de debates, um grupo de pesquisa histórico-militar. Então, se você tiver afim, gostou do que você ouviu, quiser entrar para o CG, vai lá na nossa página na internet ou vai até o nosso Facebook, conversa com o Mac, ele que é o nosso comandante-chefe de comunicações, ele vai falar com você e você vai vir para cá e vai debater com a gente, vai conversar, vai ser muito legal, ok? Muito obrigado novamente por vocês todos terem vindo aqui e logo a gente está de volta com o SejaCast 10, ok? Valeu, gente, obrigado, um abraço, tchau. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow.